Obrigado, meu irmão. À vontade. Boa noite a todos. Vamos tentar explicar a transição planetária de uma maneira racional. Por que isso? Se eu chegasse em um local e eu não tivesse religião ou espiritualidade, ou fosse mais jovem, e me falassem, vai ter uma exposição de transição planetária, eu diria, beber alguma coisinha, né? Para poder firmar o braço. Mas é um assunto que, se conversarmos e racionalizarmos, vamos ver que tem uma linha de raciocínio nele. Quando nós viemos aqui para um atendimento espiritual, temos algum problema, um espírito, através do médium, realiza a cirurgia. Se tivéssemos a oportunidade de conversarmos com esse espírito, geralmente nós, e eu me incluo nisso aí, perguntaríamos: vou ficar rico? Eu vou ter bastante dinheiro? Minha profissão vai ser boa? Eu vou casar? Vou morar onde? Seriam essas nossas perguntas para os espíritos. Qual o nosso futuro? Só que Allan Kardec, aquele que codificou a doutrina espírita, quando teve a oportunidade de conversar com os espíritos, ele fez perguntas um pouco mais profundas. Ele perguntou o que é Deus, o que acontecia após a nossa morte, qual o nosso objetivo quanto espíritos encarnados, que regras deveríamos seguir aqui para sairmos melhor do que chegamos. Perguntas um pouco mais sensatas do que eu faria provavelmente. E dentre essas perguntas, ele relembrou uma passagem do Cristo, que o Cristo falou assim: existem muitas moradas na casa de meu Pai. E com base nessa fala do Cristo, Allan Kardec perguntou para os já desencarnados: como assim muitas moradas na casa de meu Pai? E os espíritos responderam para Allan Kardec que a vida verdadeira não é essa vida nossa aqui na matéria encarnados. A vida verdadeira nossa é quando estamos no mundo espiritual. E lá, cada planeta é uma habitação. Cada planeta é um tipo de morada. E conversando com os espíritos e fazendo seus estudos, ele fez um catálogo de 5 tipos de moradas. Claro que não é um catálogo exato, é definitivo. Mas como um estudante, ele organizou para melhor compreender o tipo de espíritos que encarnavam ou reencarnavam em cada mundo. E os espíritos explicaram: olha, o espírito, quando está recém saindo do seio de Deus, foi recém-criado, está recém compreendendo quem ele é, ele começa a encarnar nos mundos inferiores, onde a sobrevivência da carne é o que manda. Podemos imaginar nós aqui na Terra, quando éramos homens da caverna. Uma segunda categoria de mundos habitados seria os mundos de provas e expiações, que eles respondem: é o mundo que vocês vivem, é a Terra. É a dificuldade, é a dor, resgatar os nossos débitos, os erros que cometemos em outras encarnações e nos provarmos se já passamos em alguns testes. É uma prova. Seguindo isso, após, nós teríamos os mundos de regeneração, onde os espíritos já não precisavam mais resgatar débitos. Ainda precisam passar por provas, mas os seus débitos estão quitados. Depois disso, teriam os mundos felizes e depois os celestes ou divinos. E o que é a dita transição planetária, então? É nós que estamos hoje vivendo um mundo de provas e expiações e estamos adentrando a um mundo de regeneração. Mas como tudo nas questões divinas, nas obras de Deus, não acontece de um segundo para o outro. É um processo lento. Quando nós viemos para cá, eu hoje saí da Zona Sul, era dia. Quando eu cheguei aqui, era noite. Mas não foi assim, às 5 horas era dia, 5 e 1 é noite. Não é num instante para o outro. É um processo lento e gradual quando vem a noite. A maré, quando nós estamos em algum local, o mar está recuado. Devagarinho ele vem vindo, e a maré enche.
As coisas, os acontecimentos nas obras de Deus, eles são vagarosos aos nossos olhos, mas são constantes. Então a transição planetária, se jogarmos isso no YouTube, que é o site mais de televisão, vamos dizer assim, de internet mais famoso, teremos datas. 2030 e tantos é a transição. Já tem uma espaçonave, uns ETs aparecendo e coisa. Mas não é isso. Quando Allan Kardec questiona os espíritos, qual é a data dos acontecimentos, eles dizem, não temos certeza. Espíritos que já estão muito superiores a nós. Nós não temos datas certas. Porque o tempo para eles, ou para nós, quando desencarnados, não é uma preocupação. Então é um processo de transição. Nós podemos ter ideia de quando ele começou. E ele começou, nós podemos pesquisar o Novo Testamento, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus, falando de João Batista, que João Batista dizia assim: eu realmente vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, cujo ajoeira já está em sua mão. João Batista dizia, a ajoeira já está na mão do Cristo. O que é a ajoeira? É um instrumento usado, naquela época, para separar o joio do trigo. O Cristo, quando veio, começou a fazer a sua pregação e a transformação e a separar o joio do trigo. E limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, queimará a palha no fogo inextinguível. Em verdade, me dando Cristo, a transição, os primeiros passos começou lá com ele. Quando ele veio dizer o que nós deveríamos fazer, ele veio exemplificar como deveríamos viver a vida, nas dificuldades do dia a dia, nos desafios. E daquele momento em diante, nós começamos a entrar no período de transição planetária. Mas o que acontecia lá no início, vamos dizer assim, da transição? O Paulo aqui veio em uma vida, ele tinha 5 itens para arrumar. Ele não arruma nenhum e ele desencarna. Chega lá e olha, não arrumei nada, vou ter que ir de novo. E ele voltava de novo e assim ficava, e assim ficava. O que foi acontecendo? Com chegar perto dos nossos anos, agora aqui anos 2000, os espíritos começaram a nos dizer, olha, chegamos em um momento da transição que não tem mais segunda chance. Acabou a segunda chance. Ou tu fez ou tu não fez. Ou tu pegou o teu passaporte e carimbou, e tu pode pegar o teu destino para os mundos de regeneração, ou tu vai ter que pegar o trem para os mundos inferiores. Mas falando assim de maneira aleatória, não parece muita diferença. Vou no mundo inferior, vou no mundo de provas e expiações, eu vou no mundo de regeneração. Mas tem uma diferença gritante para nós mesmos quanto encarnados. Faz algumas semanas eu fiquei doente, né? E eu quase não sou teimoso, não queria ir no médico. E fiquei remando, não vou no médico, bravo ainda. Tá, eu vou no médico. Cheguei lá, o médico me deu o remédio, deu 3 dias eu comecei a ficar bom. Isso é um mundo de provas e expiações. Já temos tecnologia para a doença que a gente toma um remédio e fica bom em 3 dias. Quem aqui gostaria de voltar para um mundo inferior, aonde quando ficar doente não tem um médico para em 3 dias tomar um remédio? Ou eu preciso ir buscar água, vou buscar água no poço, a 2, 3 quilômetros embaixo do sol. Essa é a transição planetária. Essa é a escolha que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Mas qual é que são as regras para a transição planetária? Eu não quero voltar lá e buscar água no poço ou ficar sem remédio. Eu não estou afim.
as regras, elas, sempre que eu venho aqui, eu quase que repito elas, porque acho que daqui a um pouco eu tenho que ouvir muito delas. O que os espíritos sempre nos dizem? Qual é o nosso objetivo quanto encarnados? A nossa transformação moral. Nós começamos lá atrás, com Moisés, quando ele disse os 10 mandamentos. E esses dias esses dias eu estava lendo um livro, que não é um livro de religião, mas na introdução, o psicólogo que fez o prefácio, ele faz um comentário muito interessante. Que quando Moisés sobe a montanha para pegar os 10 mandamentos, o povo fica livre e solto sem regras. E quando ele volta, tudo estava uma baderna. Porque nós, para poder evoluirmos, para poder ascendermos, precisamos de regras. Porque senão nós vamos ficar entregues às nossas paixões e aos nossos vícios morais. E se queremos nos qualificar para o mundo de regeneração, devemos vencer os nossos vícios morais. Quando nós vemos o Evangelho, é o egoísmo, a maledicência, a sexualidade descontrolada, o não perdoar. São sempre essas questões do Evangelho. E vejam que para nos qualificarmos para um mundo de regeneração, nós não precisamos estar perfeitos, mas precisamos começar a fazer este movimento no dia a dia para nos qualificarmos para o mundo de regeneração. E talvez perguntem, mas Paulo, o que é esse mundo de regeneração? É bom, eu não sei. Não sei dizer. A literatura não nos traz dizendo como é que são os mundos de regeneração. Mas nós, com o exercício de raciocínio nosso, podemos ter uma ideia. Se nós estamos no meio, entre o mundo inferior e o mundo de regeneração. Se entre o mundo inferior e o nosso existe a diferença de uma doença simples que vai me acabar sem um remédio, e eu estou num mundo que em 3 dias eu fico bom com o remédio, imagina o salto de vida, de qualidade de vida que teremos em um mundo de regeneração. Com certeza vai valer a pena nós fazermos essa transformação. E como sempre conversamos quando eu venho aqui, a transformação começa dentro de casa. É o meu lidar com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu filho. Aí eu saio com o meu vizinho, com o meu outro vizinho, no meu ambiente de trabalho. São nessas relações do dia a dia que eu vou me qualificar para a transformação. Nós não precisamos fazer um grande movimento. Não precisamos ser... Estava agora lendo aqui o livro do São Francisco. Não precisamos ser São Francisco. Nós precisamos simplesmente sermos nós, tendo consciência que precisamos nos aperfeiçoar e nos qualificaremos para um mundo de regeneração. Mas é difícil. Não é difícil, perdão. Difícil dá uma sensação de que não é trabalhoso. Porque precisamos nos tirar da nossa zona de conforto. Se eu sou aquele marido que não sou muito chegado em lavar louça e prefiro ficar sentado vendo televisão, eu vou ser obrigado a sair da minha zona de conforto e ver que eu sou uma pessoa que dentro de casa eu preciso colaborar. Aqueles que moram comigo não são meus escravos. Se eu preciso sair da minha zona de conforto, e vou falar algo que acontece muito comigo, eu preciso ser alguém mais tranquilo no trânsito. E olha, isso é algo que me afeta eu pessoalmente de maneira direta. Porque se nós pensarmos o que é o mundo de regeneração, que salto vai ser esse? Eu, o Paulo, fazendo uma imaginação, eu vou ser bem sincero, eu imagino que no mundo de regeneração, onde nós vamos cumprir as regras básicas do dia a dia, não precisaremos de polícia. Só a necessidade de polícia porque alguns de nós não querem cumprir as regras, é simples. Não haverá justiça para discutirmos na justiça se o meu muro prejudicou a tua sombra da tua casa ou se o teu muro tirou a sombra do meu quarto. Nós vamos conseguir, como seres adultos, sentar e olhar onde é que cada um pode ceder e resolver.
vai ser algo mais simples, porque nós seremos seres mais moralizados. Se eu devo 10 reais para uma pessoa, ela não precisa me acionar na justiça para eu ir lá e ela mostrar para alguém, e se alguém bater o martelo, tu deve para ele, tu tem que pagar. Eu imagino isso. Eu imagino que será um mundo onde não precisaremos mais ajudar as pessoas, mas sim vamos colaborar. Porque o mundo que nós vivemos hoje em dia, quando pensamos em fazer caridade, geralmente é um movimento de que eu levo para o outro, é eu que ajudo o outro, e a sensação que me parece é que o outro está sempre numa posição parada, esperando ajuda. Eu imagino que no mundo de regeneração haverá cooperação. Aquele que quer ajudar e aquele que quer ser ajudado também em um movimento ativo de se tirar da situação de dificuldade. Nós continuaremos acordando cedo para ir trabalhar. Mas quando chegarmos no trabalho, entenderemos que estamos em um trabalho que Deus nos deu. Por mais que eu não goste do meu trabalho, e todos nós temos esse direito de não gostar do trabalho, mas quando estamos desempregados, botamos a cabeça no travesseiro e rezamos a Deus. Deus, me ajude. Eu preciso pagar as minhas contas. E Deus manda um trabalho. Eu começo e passo uma semana, mas não é o que eu gosto. Eu vou sair. Mas em nenhum momento eu paro para fazer o raciocínio, mas por que eu pedi a Deus e eu recebi esse? O que eu tenho que aprender nesse trabalho? Ou, ele sabendo que não é um trabalho que eu goste, mas que é o trabalho que vai me instigar a estudar e me aperfeiçoar e conseguir um melhor. Mas em um mundo de regeneração, acredito eu, teremos a consciência ativa disso e não vamos ser aqueles elementos perturbadores do trabalho. Esse é o mundo de regeneração que o Paulo imagina. Então, para fazer um resumo, que nós estamos chegando na meia hora ali, o que é a transição planetária? É esse processo que nós estamos passando, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações é esse mesmo, onde estamos expiando os erros das vidas passadas e dessa vida mesmo. E onde estamos nos provando no dia a dia. O que é uma expiação? Em uma vida passada, o Paulo roubou alguém. E ele não foi pego pela justiça, ele não pagou o seu débito. E nós podemos lembrar do Cristo. Não passará nada sem que o Pai saiba. E é com aquele débito que eu tenho com a justiça divina, porque eu roubei alguém, isso está marcado no meu perispírito. Numa outra vida, eu estou andando pela rua e alguém quer roubar alguém. Estou lá eu caminhando. Quem vai ser o assaltado? Vai ser eu, porque eu tenho o débito comigo. E eu vou expiar por um assalto. É claro que Deus não precisa que alguém erre para outro corrigir seus erros. Eu posso morar em uma cidade que os índices de crime são baixos, como é que eu vou resgatar meu erro? Ficando doente. Mas eu quero resgatar os meus erros não ficando doente. Nós podemos lembrar de Pedro, na carta de Pedro, onde ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. E eu, novamente me transformando moralmente, ajudando as pessoas, vou apagando os meus erros. E o que são as provas? Imaginemos que nós estamos no mundo espiritual e percebemos que precisamos melhorar em sermos pessoas honestas. O que acontece no nosso dia a dia? Em várias situações do meu dia a dia, eu me deparo com situações que a minha honestidade é provada para mim mesmo. Ninguém precisa ver isso. Eu vou ao mercado, eu faço uma compra e alguém me dá o troco errado. R$5 a mais. E eu vi. É eu naquele momento me provando se eu sou honesto. Eu vou devolver os R$5 ou eu vou levar embora os R$5? Essas são as provas do dia a dia, não são grandes momentos. E para nos qualificarmos para o mundo de regeneração, nós podemos seguir os 10 mandamentos,
Nós podemos ser espíritas e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. Eu posso ser budista, eu posso ser qualquer outra religião. Desde que eu consiga olhar para as minhas imperfeições morais, olhar honestamente quais são elas e começar a me lapidar e remover elas no dia a dia. Vamos acordando, escolhemos uma imperfeição e vamos lá. Vai passar 1 ano, 2 anos, resolvemos ela. Vamos para uma próxima. E assim nos qualificaremos. Eu creio que já estamos aqui, numa casa espiritualista, buscando socorro, aguentando eu falar, as crianças chorando, e buscando algo a mais. Estamos num processo de melhora do nosso ser. A questão é não desistirmos. Quando estivermos naqueles momentos que a vida começou a ficar fácil, não vamos voltar para a zona de conforto. Vamos lembrar dos dias difíceis, vamos lembrar do que nos impulsionava nos dias difíceis, vamos manter a fé e a mudança. Nós também nos qualificaremos para o mundo de regeneração. Talvez, daqui a uns 100, 200 anos, nos encontraremos num mundo de regeneração, se assim Deus nos permitir. O tempo foi, eu não quero me passar muito, porque eu sei que tem atendimentos ainda. Muito obrigado a todos, e uma boa noite, uma boa semana. Obrigado.